Deus quer falar com você. A igreja desse tempo tem estado perdida. Você vê os crentes hoje perdidos. Você vê a igreja hoje perdida. Você vê os crentes hoje sem identidade. Não são mais autênticos, objetivos, característicos. Estão perdidos e estão se perecendo. É exatamente o que o texto de Oséias diz, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que se esqueceste da lei de Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Veja só, ele diz, o meu povo se perde, o meu povo se destrói, o meu povo perece, o meu povo fica sem identidade, sem norte, sem objetivo, sem relevância. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento do ser de Deus, o conhecimento de Deus leva o povo a se perder. O livro de Oséias foi escrito sobre um pano de fundo de declínio espiritual de Israel. Fazia 40 anos que Israel estava se desmoronando espiritualmente. Estava se corrompendo. Quando esse texto aqui foi escrito, cada vez mais voltando-se à idolatria. Você encontra em Oséias a figura de Oséias casando-se, tomando uma prostituta chamada Gomer. A prostituta Gomer era um tipo do povo de Deus. E Oséias era um tipo de Deus. Gomer deixa Oséias para buscar outros homens. Israel deixa Deus para buscar outros ídolos. Gomer comete prostituição física. Israel comete prostituição espiritual. Uma das razões para esse declínio foi a idolatria. Por isso Oséias vai dizer, Deus a Oséias, o meu povo se perdeu, porque tirou os olhos de mim, perdeu a noção de quem eu sou. Oséias contém 150 declarações contra os pecados de Israel. Pecados estes causados pela falta do conhecimento de Deus. Da mesma sorte, hoje a igreja perece, se perde por falta de conhecimento de Deus e os seus atributos. Nós estamos fazendo como Gomer, deixando Deus, o Deus que nós não conhecemos, indo atrás de outros deuses, os deuses fabricados pela mentalidade humana ou pelos falsos profetas. Jeremias 2,13 diz, o estado da igreja que não conhece a Deus. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixou o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. A cisterna rota era uma cisterna cheia de fendas e ela não podia comportar a água porque ela saía pelas fendas. O povo deixou o manancial de águas vivas, águas que nunca se acabam, a plenitude do ser, da alegria, da completude, que era Deus, para cavar cisternas rotas, adorar outros deuses. E por que nós deixamos o manancial de águas vivas? E por que estamos adorando, bebendo de fontes rotas, de cisternas rotas, né, dessa teologia barata, dessa idolatria mundana nossa, dessa perversão moral nossa, desse hedonismo cristão, a busca pela felicidade, usando Deus como pretexto, porque nós não temos tido conhecimento do Deus verdadeiro. Então, as pessoas começam a cavar cisternas rotas, começam a buscar soluções nas ciências humanas, nas ciências sociais, a psicologia, nos modismos evangélicos, nas ondas avivalistas e falsas doutrinas. Assim como Israel se perdeu no período de Oséias, a igreja também tem se perdido, ou a cristandade moderna tem se perdido. A razão para a perdição de Israel foi abandonar o conhecimento do ser de Deus. Foi desfigurar na sua mente o conhecimento de Deus
cometendo então idolatria. E a idolatria traz como consequência a perdição. Pode estar acontecendo mesmo com você. Vocês que vão me assistir pela internet. Conhecimento superficial de Deus. Da grandeza de Deus. Da essência de Deus. Do ser de Deus. Então nós vamos nos tornando sem identidade. Sem alvos. Sem temor. Sem relevância. Caindo na degradação. Na destruição. Segunda consequência da ignorância do ser de Deus, a corrupção. A corrupção. Degradação moral. Corrupção moral. Provérbios 29:18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Porém, que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A palavra para profecia, que não havendo profecia, não havendo acesso à profecia, não ouvindo a profecia, não tendo a profecia. A consequência, o povo se corrompe. A palavra hebraica é kazon, que quer dizer visão. Visão. Não havendo visão, revelação, o povo se corrompe. Ok? Muito se fala de visão hoje. A nossa igreja tem uma visão. Tive uma visão. Não é esse tipo de coisa que está falando aqui. Não havendo visão de Deus, não havendo revelação do ser de Deus, o povo se perde. Não havendo revelação de quem Deus é, do seu ser, visão do ser de Deus, o povo se corrompe. Você tem notado uma corrupção no meio evangélico? Corrupção na família cristã, corrupção nos casamentos, corrupção nos ministérios, corrupção no pastorado, corrupção na juventude. Você não vê isso? Veja os canais de TV, os escândalos envolvendo líderes religiosos, corrupção. Veja entre a juventude, a libertinagem, o sexo, o mundanismo, corrupção entre os jovens. Veja entre as famílias divididas, diluídas, corrupção. Qual é a causa? Não havendo profecia, não havendo visão de Deus, não havendo conhecimento de quem Deus é, o povo se corrompe. Essa é uma das razões que o ateísmo não consegue lidar. Que Deus é a causa, é o motivo do bem. A existência de Deus é a causa de o mal ser refreado. É a causa da corrupção ser contida. Uma vez que você tira Deus, a corrupção vem. Você tira Deus, o sentido de certo e errado se perde. Da mesma forma, a causa pela corrupção, a causa da corrupção é a falta do conhecimento de Deus. Sem conhecimento de Deus, a igreja se corrompe, as famílias se corrompem, os jovens se corrompem, os ministérios se corrompem. O hebraico ainda dá outra ideia aqui para kazon, para corromper. Ela possui dois termos aqui: depravar e perverter. A falta de conhecimento de Deus perverte o homem, perverte sua mente, seus costumes. Não seria esse o motivo de muitos crentes estarem envolvidos em escândalos, cristãos depravados e pervertidos? Sem o conhecimento de Deus, o homem é levado à depravação. Se perverte os costumes, perverte o seu pensamento, perverte o seu raciocínio. Um outro significado ainda que essa palavra tem é o hebraico dá a ideia também de deixar à solta. Não havendo visão de Deus, não havendo conhecimento de Deus, o povo fica solta. O que é isso? O povo fica sem regras, sem limites, sem balizas. O conhecimento de Deus é o que impõe limites para o homem, que impõe limites para a sociedade, que impõe limites para a nossa corrupção. Sem a existência de Deus, sem o conhecimento de Deus, sem a doutrina dos atributos de Deus, o homem fica sem limites, deixada solta.
Porque irmão, você acha que é um pecar desenfreado no meio do povo de Deus? Porque é um pecar desenfreado entre a juventude? Porque a igreja está cheia de divórcios, segundo casamentos, consumo de álcool, imoralidades, falta do conhecimento do ser de Deus, falta de saber quem Deus é. Salmo 50, em uma das revelações que Deus vai fazer, ele vai dizer assim, você tem feito essas coisas e eu me calei. Pensava que eu era como tu. Deus está repreendendo Israel. Vocês fizeram estas coisas e eu me calei. Eles deitaram e rolaram no pecado. Aí ele termina dizendo, pensavas que eu era como tu? Deus está dizendo, Israel, vocês acham que eu sou como vocês? Essa é a visão de muitos crentes, um Deus humanizado. Eles pensam que Deus são como eles, que Deus é legal, usa boné para trás, é gente boa, é maluco, é tranquilo, você pode pressionar ele, exigir, botar ele na parede, você pode chamar de você, o cara lá de cima. Por essa razão que o pecado está desenfreado, não há temor, não há reverência. E Deus vai dizer ainda, quase 3.000 anos depois, pensavam que eu era como vocês? Deus não é como a gente. Deus não é homem. Deus Deus é espírito. Deus está numa categoria elevadíssima. Aliás, na categoria que ele está, ele é único. Só tem ele na categoria dele. E muitos estão hoje, adoração contemporânea, mundanismo, envolvimento com a sociedade, com a cultura, estão deitando e rolando, estão valendo tudo, não se separa mais, diferencia o santo do profano, vestimenta, chiclete na boca, sensualidade e pecado, fornicação, prostituição, divórcio, alcoolismo dentro do povo de Deus, corrupção. Por quê? Não havendo visão, não havendo profecia, não havendo conhecimento do ser de Deus, seus atributos, o povo fica solta, se deprava, perverte, se corrompe. Terceira consequência de não se conhecer o ser de Deus, os seus atributos: ausência do temor a Deus, ausência da convicção do pecado. Ausência da convicção do pecado. Isso não tem temor. 1 Coríntios 15, 32, Paulo vai dar uma bucha em Israel. Vai repreender Israel. Melhor, 1 Coríntios 15, 32. Paulo vai dar uma bucha nos coríntios. E ele vai dizer assim, recuperem o bom senso e parem de pecar. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Veja só, Paulo estava escrevendo aos coríntios, pois estava havendo um pecar desenfreado entre eles. Estava havendo um pecar desenfreado entre os coríntios. Heresias estavam se filtrando, alguns estavam duvidando da ressurreição de Cristo, gnosticismo. Alguns cristãos levianos estavam sendo corrompidos. E Paulo está dizendo, por que vocês estão pecando? Por que há um pecado entre eles? Porque alguns de vós não têm conhecimento de Deus.